Daí, pessoal, quem fala é o professor Diego Gomes, da Dentista Sua Porta. E hoje nós estamos aqui na sala VIP da unidade de Capão da Canoa para mais um Pode a Sua Porta, que é o podcast da Dentista Sua Porta. E você já sabe, né? O podcast da Dentista Sua Porta é todas as segundas, quartas e sextas-feiras, às 8 horas da noite, com uma personalidade aqui da nossa região. E hoje, o Pode a Sua Porta ele está abrilhantado. Abrilhantado porque, além de uma pessoa, uma personalidade aqui da nossa região, porque ele veraneia há muitos anos aqui na cidade de Capão da Canoa, ele é abrilhantado por quê? Porque é uma das pessoas mais importantes do Brasil na área da saúde. E nós vamos ter a honra de conversar vou passar o currículo dele. Pequena parte do currículo, tá? Membro da Sociedade Brasileira de Politraumatismo. Ele é membro da Sociedade Latino-Americana e Americana de Atendimentos de Grandes Queimados. Foi o primeiro fisioterapeuta do HPS. Foi o criador do cargo de fisioterapeuta em Porto Alegre. Professor da Fevale, foi 5 vezes paraninfo. Ó, vou ter que... Folha ficou pequena com tanta coisa. Membro do grupo que criou o atendimento a domicílio dos pacientes aidéticos. Tem pós-graduação em administração hospitalar. Foi o único profissional da saúde que assumiu como chefe um plantão do HPS, não sendo médico. E ainda para finalizar esse pequeno currículo que eu estou passando para vocês, foi o fisioterapeuta dos últimos 3 anos de vida do grande e inigualável Mário Quintana. Com vocês, o professor Fernando. Professor Fernando, muito obrigado. Prazer, eu que agradeço, professor Ginei, e me coloco à disposição assim, para contar minha história de fisioterapeuta no município de Porto Alegre e principalmente no pronto-socorro. Ô, professor, eu só vou ter que te corrigir uma coisa, né, professor? Professor Diego, né? Diego. Não, é muitos anos fazendo a chamada, a gente acaba se enganando, assim, bem tranquilo. Diego, o professor Fernando, ele é nosso paciente aqui na unidade da Dentista Sua Porta de Capão da Canoa. Nós já fizemos vários procedimentos e, assim, num bate-papo, num dia no atendimento, ele começou a contar um pouco da história dele. Eu gosto um pouquinho. O professor Fernando, ele começou a falar e, olha, o homem é fora de série. Um podcast só vai ser pequeno, de tantas histórias que ele tem. Mas, professor, eu acho que podia começar falando um pouquinho de como foi, né, ser fisioterapeuta aí, digamos, da vanguarda, porque é uma profissão extremamente importante, né? Hoje, no momento atual, o fisioterapeuta, todos praticamente conhecem o fisioterapeuta. Já é conhecido. Mas na época que o professor entrou, totalmente desconhecido. Então, como é que foi entrar no mercado de trabalho como fisioterapeuta? Isso. Então, assim, eu vim para Porto Alegre, eu vim de São Borja, né, a cidade dos presidentes, e vim fazer o 2º grau em Porto Alegre. Nesse período aí eu comecei a trabalhar, né, e visava, assim, fazer uma faculdade da área da saúde. Mas antes eu precisava fazer um concurso público, porque as faculdades da área da saúde ofereciam as aulas durante o dia. E existia uma lei federal que aquele estudante que era de serviço público, ele podia sair até 1/3 da sua carga horária de trabalho, e desde que ele pagasse depois essas horas, se fosse preciso, né? Então, com isso, eu vim para Porto Alegre, fiz depois de ter trabalhado em vários locais, né, surgiu a oportunidade de eu
fazer concurso para a prefeitura. Era nível médio, eu entrei, passei no concurso, e aí então eu fiz o vestibular para a faculdade de farmácia. Surgiu aí então, eu passei no vestibular, e eu comecei a trabalhar na prefeitura de Porto Alegre. E aí então eu pedi transferência para o pronto-socorro, porque o pronto-socorro tinha atividade 24 horas, eu podia sair para assistir às aulas, e aí depois eu voltava para pagar aquele horário que eu ficava fora. Quando eu estava no segundo ano da faculdade de farmácia, o IPA abriu a faculdade de fisioterapia. Era a primeira faculdade de fisioterapia de Porto Alegre e a segunda do estado do Rio Grande do Sul. Ah, que legal. Naquela época só existia a Faculdade Federal de Santa Maria. E a fisioterapia, aí eu larguei a farmácia, passei para a fisioterapia, porque o campo de trabalho da farmácia estava meio saturado. Eu achei que eu teria mais chance de sucesso na fisioterapia. E aí foram passando os anos e eu fui cursando na faculdade, mas percebi que o pessoal desconhecia totalmente a fisioterapia. Naquela época, quando eu fiz o vestibular, uma cunhada minha foi assim, então vamos ter um massagista na família? O fisioterapeuta adora chamar ele de massagista. E havia esse desconhecimento total, e claro que os médicos, a área médica, sabia que o fisioterapeuta não era massagista, mas eles não tinham conhecimento total aonde que o fisioterapeuta podia atuar, né? Eles tinham um conhecimento assim muito superficial, muito limitado. Então eu fui fazendo um trabalho de formiguinha, conversando com os chefes de equipe lá do pronto-socorro, com o diretor médico, para esclarecer, para mostrar para eles da necessidade, da importância da fisioterapia no hospital de pronto-socorro, como em qualquer outro hospital, né? Mas foi um trabalho muito difícil, foi demorado, e só para vocês terem uma ideia, um dia eu estava assim, conversando com o diretor no gabinete, e entrou um diretor da gestão anterior. E aquele que estava conversando comigo foi: o que tu acha, fulano? O Fernando está aqui me falando da importância da fisioterapia no HPS. Tu acha que é importante? Aí ele falou: não, aqui os pacientes ficam pouco tempo, é um hospital de trauma. Por que vão querer fisioterapeuta no hospital de trauma, né, professor? Eles achavam que o cara era massagista e ia pegar um cara todo quebrado e fazer massagem, né? E o paciente fica pouco tempo e logo é transferido para a Santa Casa, ou se ele tem um bom convênio, ele vai para um hospital particular. Então, acho que não há necessidade. Mas aí eu levei trabalhos internacionais que já tinham feito nos Estados Unidos, na Europa, que a atuação do fisioterapeuta num hospital, ele trazia uma economia para o hospital. Porque o paciente ele saía mais rápido, porque o hospital economizava principalmente em antibióticos, porque o fisioterapeuta atuava na limpeza do pulmão. Isso, né? Imagina. Isso. Então eles desconheciam, por exemplo, um paciente vítima de um acidente, de um trauma, de um AVC, como acontecia lá no pronto-socorro, ou praticamente todos os que chegavam no pronto-socorro passavam pela UTI. No momento que o paciente passa pela UTI, ele é entubado. E eles talvez não soubessem ou não lembrassem, né, na hora, que o paciente, quando ele é entubado, as vias aéreas se sentem agredidas por aquele agente externo, que é o tubo, e passam a produzir uma maior quantidade de muco, né? Como o paciente está sedado, está sob a ação de vários analgésicos, né, e medicamentos, o movimento ciliar, que são pequenos cabelinhos que tem nas vias aéreas que limpam o pulmão, que trazem a secreção das vias distais para as proximais, ele fica alterado. É como se os cílios, esses cabelinhos, ficassem bêbados. É verdade. Então, o paciente, se ele começa
a formar secreção. Logo em seguida, se o paciente ficar 2 dias e não fizer fisioterapia, ele vai, e estiver entubado, ele vai fazer pneumonia. Ah, vai. Né? Pega uma infecção, aquela bactéria que já está ali, já começa a desenvolver. E então, junto com outros fatores que também contribuem para isso, né? Mas mesmo que houvesse todo um cuidado, e hoje em dia existe aspiração fechada, que eles chamam, para evitar que a pessoa chegue, um profissional não esteja com as mãos bem limpas, vá aspirar o paciente. Então se faz aspiração e aquele catéter que entra para aspirar o pulmão, ele está dentro de um canudo de plástico. Né? Mas mesmo assim o paciente faz secreção. Então, independente do número de dias que o paciente ficasse no hospital, a fisioterapia era importante. Né? Então, naquela época, de fato, o paciente ficava menos tempo. Mas na medida que o tempo foi passando, os pacientes foram ficando mais dias, porque predominantemente o paciente que fica no pronto-socorro é paciente do SUS. Sim. Eles eram removidos para a Santa Casa, mas a tabela do SUS é super baixa, né? Imagina. A Santa Casa foi tendo prejuízo também em atender pacientes do SUS, e aí não tinha vaga. Pacientes do SUS passaram a ficar no pronto-socorro. Às vezes se conseguia mais tempo, às vezes se conseguia transferência para outros hospitais, mas alguns pacientes ficavam até o final. E daí como é que tu conseguiu convencer eles? Levasse os artigos científicos, periódicos, olha aqui, ó. Então, aí levei os artigos científicos, periódicos e consegui convencer. Né? Mas depois de muita insistência. Que bacana. Né? Nessa época se criou também, eles quando criaram o cargo de fisioterapeuta, eles aproveitaram e criaram o cargo para psiquiatra, psicólogo, e eu acho que mais alguma outra profissão que não tinha no HPS. Perfeito. Deixa eu perguntar uma coisa, professor. No meio desses anos que tu trabalhaste ali no HPS, deve ter ocorrido muitas histórias diferentes, né? Vamos chamar dessa forma. O que o professor poderia nos contar aí de um caso inusitado que tu viu assim, que tu teve que atuar no processo? O que podia contar para nós? Assim, teve vários casos assim diferentes, inusitados, e que, por exemplo, assim, recordo de uma senhora dessas que fica moradoras de rua, era uma senhora já de idade, foi uma vítima de um atropelamento, teve fratura cominutiva no membro inferior direito, que é aquela que fica pedaços de ossos. Essa paciente ficou vários meses lá no pronto-socorro, até ela foi feita cirurgia, tudo, e a gente depois começou a trabalhar com ela, né, fazendo apoios parciais, treinar a deambulação, que é o caminhar, e essa paciente se recuperou, ela saiu deambulando lá do pronto-socorro, ela tinha tudo para, de repente, complicar, fazer uma infecção e ter que amputar a perna, e não precisou. E ela, embora fosse uma pessoa humilde, de rua, ela, depois de meses que teve alta lá no pronto-socorro, um dia nós estávamos no horário de estudo, que era o horário aquele das visitas, ela veio nos visitar. Que legal. Foi uma coisa muito bacana. Que bacana. Outro caso interessante foi de também um morador de rua, em que ele estava dormindo no inverno embaixo de uma caminhonete. E o dono da caminhonete saiu, ligou a caminhonete, não viu que ele estava lá, passou por cima e fez uma fratura de bacia. Foi um caso bem complicado, ele ficou bastante tempo lá, mas ficou tudo bem. E o interessante é que sempre tem a parte, como é que a gente diz, hilária, né? Cômica da coisa. É trágico, mas é cômico ao mesmo tempo. Ele fazia questão, sempre quando chegava alguém para atender, ele dizia assim, foi uma caminhonete que passou por cima de mim, mas era uma Chevrolet bem novinha. Pelo menos isso, né? Que coisa. Que diferença, né? Mas é muita história. Ô, professor, uma outra coisa que eu acho que era interessante nós
falarmos aqui é que o professor, além de professor da universidade, da Fevale, né, coordenou o curso, foi paraninfo, mas eu queria que falasse um pouquinho qual é a tua relação com as queimaduras, porque tu trabalhou fortemente, tem título aqui que só tu tem no Brasil, basicamente. Deixa eu só desligar aqui a cadeira, não vai começar a massagem no meio. É boa a massagem, professor, já fez a massagem hoje, né, professor? Mas falar qual a relação que você, a sua ação dentro da fisioterapia com queimados. O que representa isso para ti? Isso foi também um desafio e foi uma experiência assim muito boa, porque aí eu esqueci de dizer, posso professor, o senhor que manda. Eu acho que o senhor é religioso, né? Sou. Então tem uma coisa muito interessante, só me lembra depois de voltar nesse ponto. O concurso não saía depois da criação, como tudo é muito demorado no serviço público, né? Depois que eu fiz todo esse trabalho de conscientização da necessidade da fisioterapia, tinha sido criado o cargo e eles não faziam o concurso porque diziam que não tinha verba. Bom, aí uma senhora lá que trabalhava, que tinha sido minha chefe lá no pronto-socorro, foi dizer assim: Fernando, teu signo, andava com um livrinho desses de horóscopo, depois, teu signo é de Gêmeos. Eu acho que a tua protetora é a Nossa Senhora da Conceição. Te pega com ela, reza para ela, para sair o concurso. E aí uma coisa super interessante. Eu passei a rezar para ela. 3 anos depois, no dia 8 de dezembro, que é o dia de Nossa Senhora da Conceição, saiu o edital do concurso. Olha aí. E daí foi... Bom. Daí passou e quantos anos ficou ali no hospital, professor? 28 anos. Nossa Senhora, que legal, que bacana. Aí eu recebi esse presente da Conceição. Eu dizia para os meus alunos: é a Conceição, não chamo nem de Nossa Senhora, porque eu sou assim com ela. E então eu me atirei lá assim para não só por esse presente que eu recebi da Conceição, mas por um pedido do professor lá do IPA, que foi me disse assim, ele me chamava de Trois, mostra para eles qual é a diferença de um hospital com fisioterapeuta. Né? Então eu me atirei assim eu tinha hora para entrar, não tinha hora para sair. Sim. Hoje em dia os conselhos estabelecem número X de pacientes para atender. Eu ia até o fim. Aí eu comecei, o paciente queimado, além de outros pacientes também do pronto-socorro, mas mais ainda o paciente queimado, ele precisa de talas de posicionamento. O pronto-socorro era um hospital público, não tinha dinheiro para comprar talas. Então eu fui na oficina do pronto-socorro, pedi para os operários me ensinarem como é que se trabalhava com o maçarico. Aí então eu pegava canos de PVC, pedia para eles serrarem no meio, e aí eu com o maçarico eu ia moldando e fazia talas de posicionamento para as mãos e para os membros inferiores. Que legal. Né? Mas depois eu teve um outro posicionamento que já vou falar agora para não perder o fio da meada. O fio da meada, que essa foi sensacional. Então, tinha posicionamento de mão, todas as articulações precisam de um posicionamento. Mas tinha uma articulação que nos causava muita dor de cabeça, que era o grande queimado da axila. Né? Essa região da axila, se tem uma queimadura profunda, o paciente sente dor se tu for abduzir, que eles chamam, né, que é abrir o braço. Agora, se tu deixar ele na posição de conforto, ele vai ficar com o braço assim, cicatriza, e quando ele sai do hospital, ele não abre mais o braço, né? Não levanta mais. Aí, então, eu quebrei muita cabeça e tive uma ideia de pedir para o acolchoador, né, que chama aquele pessoal que faz sofás. Tinha um funcionário lá, eu pedi para ele fazer um triângulo de espuma de borracha. Pega uma espuma de borracha, me faz um triângulo assim, dei as medidas para ele, ele forrou com material que desse para lavar, coisa, não tivesse problema, fazer, higienizar adequadamente. E aí então a gente botava, enrolava num lençol limpo e botava aqui embaixo, na região da axila, e a ponta desse triângulo ficava calçada na grade
na cama. Então, na medida que o paciente ia ganhando mais amplitude, tu ia subindo. Claro que não se deixava o paciente todo o tempo naquela posição, né? Tu pegava e, na medida que ia passando os dias, tu ia trazendo e deixava alguns momentos com o braço nessa calçado no triângulo, algumas outras horas com o braço descansado. E ia alternando. Com isso, a gente teve sucesso. Se conseguiu fazer com que o paciente saísse do pronto-socorro com a amplitude do braço. E perdia muito antes, imagina, né? Sim, porque se tu tentasse... muito dolorido, sim, né? A queimadura é uma das piores. E aí, imagina eu pegar uma tala daquelas de cano de PVC e tentar botar aqui assim, era extremamente dolorido, né? E esse, esse triângulo foi que nos deu muita sorte. E aí eu tive, foi a eureka lá do Arquimedes. Sim. Tive duas alunas que foram fazer doutorado em Boston. E ao chegarem lá, os caras estavam tendo o mesmo problema. E aí elas foram dizendo, não, olha, é assim, não tem um professor nosso lá no Brasil que bolou um triângulo de espuma de borracha que resolve isso aí, a gente está tendo bons resultados. Aí eles querem saber, mas quem é esse professor? Onde é que é? Coisa, pedindo o endereço, mandaram um ofício para o pronto-socorro, pedindo para vir. E como Boston é um centro médico mundial, né? Teve divulgação assim para vários, sabe como é? Um vai falando para o outro. Então eu tive visita de equipes de fisioterapeuta dos Estados Unidos, do Canadá, da Inglaterra, da Espanha, e aqui da América Latina, do Chile, da Argentina e do Uruguai. Ah, que legal. Né? E isso muito proporcionou um intercâmbio assim muito bom. Ah, imagina. E aí eu dava aula para eles também, além de como a cadeira de queimados era uma cadeira que a maioria das faculdades não abordava. Não sei por quê. Eu acho que é porque só existia na época o Hospital de Pronto-Socorro, trabalhava com grande queimado, porque o paciente grande queimado é muito caro para um hospital. É muito complexo, né? Isso. E só para vocês terem uma ideia, o pronto-socorro era um dos 3 hospitais de referência do Brasil. Sim. Né? E aí, então, para que eles não esquecessem esse macete, a gente fazia assim, momentos que eu dava aula, inicialmente com o slide, depois com o data show, e tinha momentos que a gente ia atender, fazer o atendimento no paciente, eles vendo como é que eu atendia, depois eles atuando e eu supervisionando. E aí eu procurei assim, fazer essa parte de queimados uma coisa mais light, porque era tão chocante assim para as pessoas que não estavam acostumadas a verem um grande queimado, que era comum, na primeira semana de estágio, dos alunos chegarem, olharem um paciente e desmaiavam. Sim, porque As primeiras vezes eu estava assim explicando uma coisa, mostrando o paciente, e eu via que algumas alunas viravam o rosto, começavam a ajeitar o cabelo. Era o sinal e eu olhava assim e ficava, mas que guria mal educada é essa? Eu estou falando que ela está virando o rosto, ela era porque não estava. Claro, né? Imagina. E aí eu bolei assim, eu fazia brincadeiras na hora que dava aula, porque teve também, numa palestra que fui fazer, no auditório, uma moça desmaiou. Essa parte da axila, para eles não esquecerem, eu bolei uma de a feiticeira com o braço erguido, virando o rosto assim, fazendo um biquinho, e eu disse para eles assim, esse foi o momento em que a feiticeira olhou para mim e disse, diz tua boca, Nando, vem, ainda mais a minha soluçar. Exclama todo o teu corpo que o meu corpo chama. Beija mais, Nando, morde mais. Ai, morde. Esse é um poema do Olavo Bilac. E eu encaixei. Nunca mais esquecer. Isso é uma coisa que eles jamais vão esquecer. Né? Tinha também retirada de pele, se faz o enxerto biológico. O enxerto, sim. Então, tu tem um grande queimado, é um problema, porque tem áreas ali que tu não tem mais pele, né? Então, tu tira de zonas, principalmente na perna, se a perna, o membro inferior, está livre,
tu tira fatias, assim como você tira a fatia de presunto. Sim. Entendeu? Pega aquilo, isso é em bloco cirúrgico. Sim, claro. Amplia aquela pele e bota ali em cima. Sim. Aí eles queriam saber como é que ficava aquela perna que era retirada das fatias. Aí eu fui dizer para ela, olha, fica assim, né? Aí eu mostrava a Cicarelli de biquíni. É óbvio que não vai ficar que nem as pernas da Cicarelli, porque a Cicarelli é uma obra de Deus, né? E aqui são médicos que trabalham. Ah, não, ia trabalhando desse jeito que as pessoas não chocavam. Tem pessoas que às vezes nunca entraram, às vezes, no hospital, um aluno, tu olha aquilo ali, é capaz, realmente pode chocar, né? Sim. Então mas que bacana. E a didática, né, professor? Ter uma didática, como explorar o processo para conseguir ensinar. Foi uma coisa que eu me preocupei, porque ao longo da minha vida de estudante, eu vi muitos professores que tinham uma baita titulação e o cara não dava uma aula que era um horror. E eu nunca pensei em ter sido professor, eu fui convidado, e aí eu meio hesitei no início, mas eu assumi depois o compromisso. O cara pode saber pouco, mas ele tem que saber transmitir. E eu tinha uma ideia assim, o inteligente é aquele cara que sabe e sabe passar aquilo que ele conhece. Exatamente. Não aquele cara que só sabe e não sabe transmitir. A transmissão, e tu aprende sempre, eu sempre falava para os meus alunos, tu aprende com aquele que sabe mais, com aquele que sabe igual, com aquele que sabe menos. E tu tem que saber, o principal é tu conseguir passar essa informação. Isso. Né, tu retransmitir. O professor, ele é justamente esse canal de incentivar as pessoas a conseguirem ampliar o seu conhecimento. Ele tem que ser aquele incentivador. Sim. Então, conseguir transmitir, conseguir fazer um incentivo para que o aluno consiga dar um passo à frente, né? E hoje em dia a gente vê, às vezes, uma mediocridade, né, para passar dentro da... Sim, a gente vê muito isso. E eu tive, assim, a felicidade de encontrar lá nos corredores do pronto-socorro o Dr. Mário Rigato. Não sei se vocês já ouviram falar. Não. Esse médico foi o responsável por essa campanha de acabar com o fumo nos ambientes fechados. Ah, que bom. Ele era professor, ele morreu com 70 anos, morreu muito cedo, de uma doença muito, muito rara. Ele era professor titular da cadeira de Medicina Interna da URGS, e na época ele já tinha 179 trabalhos publicados. Nossa, grande pesquisador. O cara era forte. E a palestra dele, ele era o meu ídolo, foi nele que eu me espelhei para ser um bom professor. Né? A prova é que eu fui 5 vezes paraninfo, né? Porque senão não... Exatamente. E eu tive também, além dos alunos da Fevale, na medida em que foram sendo criadas as faculdades de fisioterapia no estado, os alunos, naqueles períodos de férias deles da faculdade, eles vinham e pediam para fazer estágio no HPS. Então tinha estágio extracurricular nos meses de julho, dezembro, janeiro e fevereiro. Praticamente de todas as faculdades, né, passaram por lá. Mas, professor, assim, eu queria que tu falasse um pouquinho também da tua convocação que tu teve para cuidar como referência dos queimados sobre da Boate Kiss. Tá? Tá. Eu acho que isso é uma coisa bem bacana. Eu estava com a minha esposa, eu já estava aposentado, essa foi a minha última atuação na fisioterapia, e eu estava vindo do neurologista dela, o meu filho, que ele vinha dirigindo, quando eu recebi um telefonema da doutora Sônia Monaceiro, que era presidente do Conselho Regional de Fisioterapia do Rio Grande do Sul, me pedindo para mim coordenar grupos de profissionais para irem para Santa Maria para a reabilitação dos 632 sobreviventes. Né? Aí eu fui dizer para ela, mas ô Sônia, eu estou com esse problema de saúde em casa, coisa assim. Ela foi dizer assim, mas tu é a referência no estado, né? E era uma tragédia, não podia. Sim. Então, aí nós fizemos uma teleconferência lá para Santa Maria, fizemos contato com os professores lá da Universidade de Santa Maria, e eu peguei fisioterapeutas que tinham sido meus alunos, e organizamos grupos, e eles foram lá para fazer a reabilitação. Que bacana. Parabéns por todos os teus trabalhos e principalmente por ser
digamos, estar na vanguarda da fisioterapia. Com certeza a fisioterapia no estado e no Brasil, ela está muito além, graças a fisioterapeutas como você, professor. Né? E tu tem, não é à toa da quantidade de premiações e reconhecimentos, porque foi uma caminhada muito difícil. Sim. Mas foi uma caminhada muito bonita. Claro. Professor, para nós finalizarmos, já estamos chegando no final do Pode a Sua Porta, eu queria que tu falasse um pouquinho como é que foi atender o Mário Quintana. Conta para nós. Foi um presente, eu diria assim, um presente de Deus. Como eu era conhecido por vários médicos, praticamente todos os profissionais lá do pronto-socorro trabalhavam em outros hospitais. E ele teve baixado na PUC, e então um médico que atendeu ele lá pediu para que eu atendesse ele lá no hotel, quando ele voltou para o hotel. Então foi uma convivência muito boa. Ele era uma pessoa assim, muito simples. E aí tem uma coisa interessante, eu dei um susto no Mário Quintana sem querer. Depois que eu estava atendendo ele, eu ia umas 2, 3 vezes por semana para manter ele deambulando, para sair da cama e manter o pulmão dele, porque ele tinha sido fumante durante muitos anos. Né? Aí então eu fui e disse assim: ô Mário, eu naquela época não tinha fotografia no celular, né? Amanhã eu vou trazer uma máquina de fotografia para a gente tirar uma foto e ficar de recordação, né? Para ter uma recordação tua. Aí ele concordou comigo, tudo. Naquela noite ele não dormiu. Ele falou para as gurias que atendiam ele e foi assim: olha, o doutor Fernando disse que quer fazer uma foto comigo para ficar de recordação. Significa que ele está achando que eu vou morrer a qualquer momento. Barbaridade. Ficou pensando a noite toda. Ele ficou nervoso a noite toda, ele não dormiu, né? No outro dia, quando eu cheguei, ele estava de terno e gravata me esperando. E era coisa que ele nunca botava, né? Ele estava sempre de pijama, né? Sim. Então, fizemos a foto e foi muito bacana. Aí ele deixou, depois eu pedi para ele, foi assim: Mário, não é que tu vai morrer. É que eu quero ficar, tu é uma pessoa importante, né? Então eu queria que tu me deixasse um poema para cada filho. Eu tenho 2 filhos. Aí então ele me deixou um assim, bilhete. Se tu me amas, ama-me baixinho. Não grites de cima dos telhados. Deixa em paz os passarinhos. Deixa em paz a mim. Se me queres, enfim, amada, tem que ser bem devagarinho, que a vida é breve e o amor mais breve ainda. Nossa, que bonito, genial, né? Nossa, lindo, lindo. Aí o outro foi mais curtinho, ele botou assim: a gente pode amar 3 pessoas ao mesmo tempo, com toda sinceridade. Cada qual é uma das 3 únicas. Que legal, que legal. E então foi muito legal, né, eu ia com prazer lá, eu procurava assim, nos dias que eu ia lá, fazer todas as minhas tarefas e deixava livre, porque aí eu ficava depois conversando com ele. Então ele me contava lá coisas dos encontros que ele teve com Carlos Drummond de Andrade, com toda aquela gama, tinha uns 4, 5 poetas importantes naquela época, né? E ele era um cara assim muito culto, ele fazia, além das poesias, ele é conhecido mais como um grande poeta, ou seja, o maior poeta do Rio Grande do Sul, né? Mas ele fazia traduções de romances, livros de autores estrangeiros, principalmente o francês, né? Ele era muito, muito culto. Que bacana. Né? Pessoal, e aí ele contava assim também coisas da vida dele. Como ele era do Alegrete, tinha um cara lá, um fazendeiro, que não gostava do pai dele. E um dia foi visitar a Caldas Júnior. O Breno Caldas estava mostrando ali o Correio do Povo, e aí tinha as baias, eles chamam de baias onde ficava o jornalista. E aí chegou e mostrou, o Breno chegou e disse assim: esse aqui é o Mário Quintana. E o cara já conhecia, né? Olhou para ele e foi assim: eu gosto muito dos seus versinhos. E ele olhou para o cara assim:
Eu gostei muito da sua opiniãozinha. Então, rápido, né? Mas Rápido, ele era rápido nessas coisas. Opa, você é uma não, o senhor vai ter que ganhar mais uma massagem de reserva, professor. Mas, professor, assim, quero te agradecer realmente do fundo do meu coração em te receber, né? Receber uma estrela dessa aqui, olha, vai ser difícil nós, né, Belbel, chegar uma estrela tão grande assim quanto o professor Fernando, tão importante no Brasil, né, dentro da área da saúde, da fisioterapia, né? Então foi uma alegria para nós da Dentista à Sua Porta, primeiro te atender e segundo te receber aqui no Pódio à Sua Porta. Então, em nome do elenco de todos que trabalham na Dentista à Sua Porta, eu quero te agradecer, professor Fernando. Muito obrigado. E eu que agradeço. O agradecimento é meu, que eu fiquei assim encantado com a clínica de vocês, não só pela a parte técnica, mas principalmente pelos profissionais, entendeu? Uma simpatia a todo mundo, né? E aí eu principalmente para a doutora Daniela, Camila, que me atendeu. Eu troco os nomes tudo. Não tem problema. E para todos vocês e para o professor, a simpatia do Casimiro de Abreu, né? A pessoa vem no dentista para ter um bom sorriso, né? E é só com um bom sorriso que ele consegue ser simpático. É verdade, com certeza. Né? Se ele não sorrir, ele não vai ser simpático. Não vai, exatamente. E aí o Casimiro escreveu: simpatia é o sentimento que nasce num só momento, sincero no coração. São dois olhares acesos, bem junto unidos presos, numa mágica atração. Simpatia, meu anjinho, é o canto do passarinho, é o doce aroma da flor. São nuvens de um céu de agosto, é o que me inspira o teu rosto. Simpatia é quase amor. Aí, hein? Artista, além de fisioterapeuta, artista. Professor, sem palavras, muito obrigado. E eu que agradeço. Né? Você que gostou dessa conversa, que foi com certeza fantástico, não esqueça de deixar o seu curtir aí e compartilhe para seus amigos, parentes, para que as pessoas que não têm acesso ainda ao Pódio à Sua Porta possam ter na íntegra um bate-papo como esse aqui com o grande professor Fernando, tá bom? E os fisioterapeutas têm obrigação aí de curtir e compartilhar. A tua irmã tem que falar para ela, né? Para Gabi. Então, assim, histórias como essas nós trazemos aqui e precisamos que vocês nos ajudem a compartilhar essas maravilhosas entrevistas, tá bom? Não esqueça, toda segunda, quarta e sexta, às 8 da noite, mais um podcast para você, tá bom? Até a próxima e falou, pessoal, tchau!